Pessoal, então boa noite a todos, né, os que estão aqui, depois os que acompanham a gente pelo YouTube. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos então dar sequência na disciplina, né, e notem que a gente já, de fato, está aí bem pertinho do final da disciplina, né? Hoje, dia 14, a gente tem essa aula sobre o conhecimento e administração, que a gente basicamente vai falar de epistemologia, né? Tem uma leitura obrigatória. Na próxima terça-feira, dia 19, a gente vai ter a nossa última aula nesse formato da disciplina, né? Que é uma aula que a gente vai discutir basicamente o objeto da administração. Então, tem aí também a entrega da sinopse crítica 6 nesse dia. Depois, quinta da semana que vem é feriado, né? Dia 21, de modo que na terça da outra semana, sem ser que vem, a próxima, é a atividade avaliativa da disciplina, né? A última prova, então, e também o último dia de aula, tá? Eu vou, conforme a gente for avançando, na última aula eu dou os detalhes para vocês de como que a gente vai fazer a nota, a divulgação, essas coisas, tá? Mas, pessoal, então, dando continuidade aqui no nosso conteúdo, o que é importante vocês saberem, né, para a gente iniciar a aula de hoje? É importante vocês conseguirem compreender o caminho que a gente tem feito até agora, né? A gente está aqui na unidade 3 discutindo e aprofundando alguns tópicos teóricos em relação aos estudos da organização, ao mundo da gestão, das empresas, das organizações, né? Só que a gente percorreu um caminho para chegar até aqui, né? E agora que a gente está chegando ao final, fica mais fácil de conseguir enxergar a lógica desse caminho e, em função disso, conseguir aproveitar melhor os conhecimentos, né? As coisas que a gente aprendeu aqui. Porque a gente começou lá na unidade 1, uma introdução, né? Então, bases, entender o que é teoria, o que é teoria científica, discutimos algumas teorias clássicas, como a burocracia, a própria TGA, né? Vimos a nova TGA, que são alguns modelos interpretativos, e introduzimos o assunto da teoria sobre análise organizacional, né? Na unidade 2, a gente aprofundou em análise organizacional, né? A gente falou sobre ambiente, estrutura e estratégia, vimos as abordagens do Morgan, vimos os paradigmas de produção, vimos a abordagem ecológica, e agora na unidade 3 a gente está encerrando a disciplina com alguns tópicos específicos, né, no sentido de ampliar, diversificar ainda mais o conhecimento de vocês sobre a administração, né? E por que eu fiz todo esse caminho? Porque agora, pessoal, a gente está fazendo discussões que vão mostrar para vocês muito mais os porquês das coisas, né? Então, vejam que nas unidades anteriores, a gente estava muito discutindo o quê, né? Então, o que é burocracia, o que é ambiente, o que é estratégia, o que é estrutura, né? O que é teoria, o que é uma teoria científica, né? Então, a gente estava ainda no nível de análise discutindo muito o que são as coisas, vendo definições teóricas e tal. E nesses tópicos que a gente está abordando aqui nessa unidade, vocês já devem ter notado que a gente está entendendo muito os porquês, né? A gente falou sobre o trabalho, né, na primeira aula dessa unidade, né? Então vocês conseguiram entender o que é o trabalho, por que o trabalho é reconhecido como por que é importante reconhecer o trabalho e não o emprego das pessoas, né? Na aula passada a gente falou sobre o racionalismo, né, e vocês puderam entender por que a administração é uma ciência não exata, é uma ciência social, né? Por que o administrador tem que tomar decisões no ambiente de trabalho, né? Quais são os critérios para ele tomar as decisões racionais no ambiente de trabalho. E hoje a aula é também nesse sentido, porque a gente vai ter aqui não uma aula específica sobre um conceito, tá? Como foi trabalho e racionalismo, mas a gente vai ter uma aula sobre epistemologia em administração. Tá? E o que é a epistemologia? Epistemologia é a ciência do conhecimento. Então, aqui a gente vai basicamente olhar para todas as teorias e conteúdos que a gente viu até agora e a gente vai entender, por exemplo, por que a teoria do Taylor é como ela é. Né? Por que é aquela teoria que prescreve extrema padronização, divisão do trabalho
E óbvio, lembre-se, quando eu estou falando do Taylor, eu estou falando de hoje, né? A gente viu que, por exemplo, empresas industriais são basicamente tayloristas, tá? Então, a gente vai entender por que que as teorias, as abordagens, né, os quadros teóricos que a gente viu até agora são como eles são. Isso é epistemologia. É estudar o conhecimento para entender como o conhecimento em si é, entende? E não abordar especificamente um conceito, uma teoria dentro daquela área do conhecimento. Então, a gente vai olhar hoje para o campo da administração e entender como que esses conhecimentos, essas teorias foram geradas e por que elas são do jeito que elas são, né? Então, esse é basicamente um resumo, uma introdução para a gente conseguir chegar aqui na aula de hoje, quando a gente vai discutir o conhecimento produzido em administração, né? Ou seja, a gente vai falar sobre o conhecimento. Por isso, uma aula epistemológica, né? Pessoal, eu elaborei aqui um desenho para que vocês consigam entender por quê. Porque a gente está falando de algo abstrato. A gente está falando de conhecimento, né? Então, o que é conhecimento? É basicamente a soma de tudo aquilo que se sabe, né? Então, uma informação é um conhecimento? Pode ser um conhecimento, né? Uma teoria é um conhecimento? É um conhecimento. Uma abordagem é um conhecimento? É um conhecimento. Uma ferramenta é um conhecimento? Tem embutido na ferramenta um conhecimento. Então, a gente está falando de algo abstrato, né? E se a gente estruturar, tentar tornar isso que é abstrato, objetivo, concreto, a gente vai ter um desenho parecido com esse aqui, com o que eu estou mostrando no slide, né? Então, o nosso conhecimento, pessoal, tudo aquilo que a gente sabe, né, que a gente desenvolve, que a gente adquire em termos de conhecimento, de habilidade, de atitude, de competências, de métodos, de teorias e assim por diante, é como eu falei para vocês lá na primeira aula, né? Tudo nasce da teoria, tudo nasce de uma teoria, tudo tem... Antes precisa ser minimamente explicado teoricamente para aquilo acontecer na prática. Pode ser até que teoria e prática se misturem, mas sempre vai existir teoria. E se a gente pudesse falar ou dizer qual que é a base de toda teoria, conhecimento, todo saber, né? A gente diria que toda a base dele, óbvio que antes disso aqui viria a lógica, tá? Mas a base de todo o conhecimento é fundado naquilo que a gente chama de paradigma. Então, o que é um paradigma? Paradigma é uma verdade assumida pelas pessoas, para que elas pensem e para que elas ajam, né? Então, por exemplo, o Taylor, ele tinha paradigmas na cabeça dele para propor a administração científica. Ele tinha valores, ele tinha crenças, né? Ele tinha modelos, ele tinha visões de mundo. Então, o Taylor tinha paradigmas assumidos na cabeça dele. Por exemplo, o que é um paradigma? Já falei várias vezes para vocês. O Taylor acreditava que os trabalhadores eram ociosos e vadios, naturalmente, a não ser que eles fossem treinados e assim por diante, né? Então, isso é um paradigma do Taylor. Então, o paradigma é essa verdade assumida que a gente tem para fazer tudo, para pensar. É um modelo. E se a gente for olhar a administração, nós temos basicamente dois grandes paradigmas dentro da administração. Tudo que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente viu em termos de teoria, até aqui na disciplina, poderia ser resumida basicamente em duas correntes de pensamento. Uma chamada de interpretacionista e outra chamada de funcionalista. Então, vejam, que a gente está falando de paradigma. É como eu falei, imaginem um conhecimento, a gente está estruturando o conhecimento, mostrando o que é maior e o que é menor, né? O paradigma seria como se fosse o topo da pirâmide, seria o que manda em tudo, é o nível estratégico do conhecimento. Aqui na administração, nós temos basicamente duas formas de pensar. Uma interpretacionista e outra funcionalista. Bom, sabendo disso, vocês têm que se perguntar o que é cada uma dessas coisas. O modo interpretacionista de pensar é aquele modo o quê? Que vai ter quais características? Geralmente é um modo de pensar qualitativo, interpretativo, parte-se do princípio de que o mundo não é concreto e objetivo, o mundo é socialmente construído. Geralmente aqui as técnicas de pesquisa são qualitativas, então texto, imagem, som.
Então, é aquela concepção de pensamento e de mundo que parte do princípio de que tudo é subjetivo, é interpretativo, faz parte da interpretação. O mundo que a gente observa é o mundo que a gente constrói. Não existe um mundo independente de nós. E a outra corrente é a funcionalista. Essa palavra vem de função, né? Quem se lembra aí da função de regressão, né? A igual a y mais bx, alguma coisa assim, né? É uma função. O que é uma função, pessoal? A vai ser explicado em função de B. Entendem? Não existe espaço para interpretação. O mundo é sempre uma função de causa e efeito de coisas concretas que eu posso observar. Então, esse é o modo de pensar funcionalista. Aqui é um modo de pensar a administração o quê? Concreto, objetivo, quantitativo, padronizado. Parte-se do princípio de que o mundo é concreto, matemático e observável. Ele não depende das pessoas. Então, a realidade não pode ser interpretada, ela pode só ser aceita. Então, pessoal, esse aqui é o primeiro nível de explicação sobre o conhecimento em administração. Tudo que vocês forem encontrar no mercado de trabalho, na teoria, se vocês forem ler teoria, se vocês forem fazer gestão na prática, vai se resumir basicamente a dois modos de encarar o problema. Um interpretacionista, que você vai ver que é uma abordagem mais subjetiva, qualitativa, interpretativa, socialmente construída, ou vai ser uma solução, como a gente estava vendo, né, na aula passada, vai ser uma tomada de decisão funcionalista, ou seja, mais concreta, objetiva, matemática, observável, quantitativa, racional no sentido psicológico da coisa, né, que a gente estava falando, ou seja, sem emoções. Bom, por que eu estou explicando isso tudo? Porque desses duas linhas de pensamento, pessoal, derivam toda a teoria e a prática que a gente vê. Então, como eu estava falando para vocês, por que o Taylorismo fala que o melhor modo de produzir é cronometrando o tempo das pessoas, tendo um procedimento padronizado, tendo um trabalho superdividido, a pessoa tem que ser treinada antes, porque ela tem de ser média, ociosa e vadia. Por que o Taylor fez isso? Porque o Taylor tinha uma visão funcionalista do mundo. Entende? Então, com base no paradigma que ele tinha, ele desenvolveu a teoria dele. E assim como outras, do ponto de vista funcionalista. Né? A imagem de máquina lá do Morgan é uma visão funcionalista da empresa, o toyotismo é uma função funcionalista da empresa, a abordagem ecológica é uma visão funcionalista de como uma empresa pode nascer ou morrer, e assim por diante. Bom, essas teorias dão origem às práticas, né? Então, vejam, né? Aqui do lado do interpretacionismo, a mesma coisa. Quais são as teorias que a gente viu que são interpretacionistas? Abordagem crítica de organização, escola das relações humanas, voísmo, é um paradigma de produção interpretacionista, a imagem de cultura do Morgan. Então, todas essas teorias são de viés de pensamento interpretacionista. E aí a gente chega às práticas. Né? Do lado interpretacionista, quais práticas administrativas a gente tem baseada na visão interpretacionista de administração? Gestão participativa, trabalho coletivo, equipe autogerenciável, que é aquela que não precisa de chefe, a função de chefe é delegada a todos. A gente viu a adocracia, lembram-se, a burocracia flexível? Por que a burocracia flexível é como ela é? Porque ela é uma burocracia de viés interpretacionista. E do lado funcionalista, a gente tem as práticas funcionalistas de administração. Centralização, produção, divisão rígida do trabalho, burocracia, assim por diante. Pessoal, essa foi uma breve introdução do assunto, só para vocês entenderem do que nós estamos falando. Porque é aqui que começa o texto propriamente dito. Porque sobre o que é o texto que a gente viu hoje? O texto é sobre
o predomínio do pensamento funcionalista na administração. É sobre isso que é o texto hoje. Então, uma vez a gente conhecendo isso tudo, a próxima pergunta que vocês têm que fazer é assim, bom, tudo bem, então a gente vive um conjunto de conhecimentos funcionalistas e interpretacionistas que muitas vezes se excluem, né? Ou você pensa de um jeito ou pensa de outro, e daí, quais são as consequências? Bom, a primeira consequência que você deve pensar é assim, tá, qual desses dois é predominante na administração? Uma vez que eu sei quais dos dois são predominantes, quais são as consequências positivas e negativas desse predomínio para a minha profissão, para o meu agir como administrador? É sobre isso que é o texto. Então, a autora vai mostrar para nós que o quê? O conhecimento em administração, desde que ele se iniciou, e como eu falei, a gente sempre vai adotar aqui 1900, né, como uma data simbólica de início da administração, desde que a administração surgiu como campo do conhecimento, como profissão, grande parte do conhecimento que foi gerado até aqui é de viés funcionalista, é de viés e de pensamento mecanicista. Né? Bom, e aí vem a segunda pergunta, qual é o problema disso? Né? Qual que é o problema que a gente tem de se ter uma predominância de conhecimentos funcionalistas dentro do campo da administração? O primeiro, pessoal, é como eu falei para vocês, e eu estou falando desde o início da disciplina. Por que vocês acham que nós estamos em um curso onde só a prática é valorizada praticamente? Porque as pessoas têm um viés funcionalista de administração, de ver a profissão. Como eu já falei para vocês, eu quero entrar aqui nesse curso, quero aprender a fazer. Teoria, eu peço para alguém ler para mim, depois que eu virar chefe, eu não preciso, como chefe, saber a teoria. Eu só quero saber a prática. Não é isso? Então, por que isso? Porque nós temos uma predominância de um pensamento funcionalista sobre a administração. Não se valoriza muito, até que se tem, mas não tem uma valorização comparável com o viés funcionalista. E qual é o problema disso, pessoal? O problema é que, na prática, nós, como administradores, vamos enfrentar situações onde a solução passa por um viés funcionalista. Então, ok. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, né, Fabril, uma fábrica, né, uma fábrica de carro, por exemplo. A melhor solução para esse modelo de negócio é uma solução taylorista. Não é isso? Então, ok, aqui o pensamento funcionalista vai atender. Mas imaginem vocês, dentro dessa fábrica, vai lá e acontece uma situação, por exemplo, de assédio moral no trabalho. Então, chega lá um chefe e abusa da posição dele como chefe para constranger uma pessoa. Então, ele pratica assédio moral no trabalho. Como esse problema de assédio moral no trabalho pode ser resolvido? Por meio de uma estratégia funcionalista, partindo do princípio de que o assédio no trabalho é um fenômeno matemático, controlado, que eu consigo observar, ou por meio de uma abordagem interpretacionista. Ou seja, eu tenho o problema do assédio, eu falo, poxa, peraí, aqui eu tenho que entender o que essas pessoas pensam, eu acho que aqui tem uma impressão sobre o outro, esse é um caso muito grave, que pode ter conflito de interesse, ou seja, eu vou interpretar esse fenômeno à luz do que ele se apresenta. É óbvio que, nesse caso, a abordagem interpretacionista vai ser muito mais adequada, pessoal. Por quê? Porque o problema é interpretacionista. Entendem? Então, o que o texto quer chamar a nossa atenção é: nós estamos em uma área onde nós só aprendemos a enxergar a administração como se fosse matemática, só que quando a gente chega na hora da prática da nossa profissão, eu também vou ter problemas que são interpretacionistas. Não podem ser resolvidos por meio de fórmulas matemáticas.
E aí a gente tem um certo atraso, por quê? Porque as pessoas são só pensadas, orientadas, educadas a pensar de um jeito funcionalista. E aí que o texto diz, o grande problema é essa perda de relevância. Lembram que eu estou falando desde a primeira aula? A perda da relevância que a gente vê na administração, pessoal, é por culpa nossa própria. Não é por culpa dos outros. Nós estamos apenas valorizando uma visão da nossa profissão, que é aquela visão racional, padronizada, controlada e assim por diante. E isso tem um limite, porque vai ter problema que eu vou conseguir resolver bem por meio dessas abordagens, porém vão ter outros que eu não consigo resolver por meio de fórmula matemática. Eu preciso ter um aprendizado, eu preciso ter desenvolvido em mim um pensamento e uma visão interpretacionista sobre a gestão. Vejam aqui só alguns exemplos que eu cito, né? Então vejam vocês, né? Por exemplo, o assistencialismo que a gente tem no Brasil para combater a fome. Bom, primeiro, sempre faço questão de falar, sou contra, por exemplo, Bolsa Família, né? No Brasil que a gente tem hoje, pessoal, eu não sou contra. Né? Por quê? Porque, infelizmente, a gente está em um país onde só um Bolsa Família pode ajudar algo. Porém, como administrador, eventualmente até um gestor público, eu vou falar para vocês, o meu objetivo seria acabar com a Bolsa Família. Por quê? Porque o dia que eu não tiver Bolsa Família, é porque eu sei que as famílias estão tendo emprego, educação, e conseguem comprar por si só e ter seu autossustento. Entendem? Então, por que que esse assistencialismo, por exemplo, parece que é bom, mas não é tanto? Porque nós temos basicamente uma política hoje onde o político ele deixa basicamente as pessoas reféns desse recurso, ele não se interessa em ir lá resolver os problemas. Então, por exemplo, onde que as pessoas estão? Lá no Nordeste. Levar água, levar emprego, levar escola, colocar um polo industrial, colocar dessalinizador da água, levar desenvolvimento para a região, para as pessoas se sustentarem. Ele não quer isso. Ele não deseja isso. Por quê? Porque isso tem um lucro eleitoral para ele. Agora, o que se pensa nesse caso? É uma visão funcionalista. Bom, eu tenho um problema de pessoas com fome. O que é melhor? Eu fazer um investimento de 20 anos, só que depois desses 20 anos toda aquela comunidade vai se autossustentar e eles nunca mais vão depender de mim? Ou não resolver esse problema e ficar mês a mês só dando dinheiro para as pessoas comprarem dinheiro e resolverem sua fome? Melhor isso, melhor dar o dinheiro. Então, estão vendo como a solução é funcionalista? A solução é a mais prática. É como se o problema ali da fome fosse só uma matemática, uma função. Ninguém quer perder tempo de fazer um projeto de 10, 20, 30 anos para regiões como o Nordeste, a Amazônia, né? Ou seja, interpretar, ir a fundo, entender as causas, entender a história do porquê as pessoas estão ali, fazer algo de longo prazo, né? Valorizar a visão local da pessoa e não dar uma solução. Ninguém quer fazer isso. Quem é o político que vai querer fazer algo para só o cara que daqui 30 anos é o cara que vai ganhar os lucros? Entende? Então, esse, por exemplo, é um exemplo do que marca muito, por exemplo, a gestão pública no Brasil. Uma visão funcionalista de gestão. Né? Eu tenho um problema, eu vou lá e resolvo esse problema do modo mais funcional possível. Mas e o resultado futuro? E o resultado de fato essencial não conta? Não, para mim não conta, é uma visão funcionalista. Né? O Jonathan fala aqui, em resumo, usa-se como barganha. Sendo assim, podemos então dizer que essa gestão entra naquela que abordamos como gestão opressora. Exato, aquela gestão de instrumento de dominação, que é justamente o instrumento de dominação, é uma visão funcionalista da empresa. Exatamente. Estão entendendo? Então, quando a gente se afasta do conhecimento e olha o conhecimento por cima, as coisas que a gente pode entender, como a gente consegue ter, eu não gosto desses termos, né? Mas o que a administração se chama big picture, né? Olhar o conhecimento, falar, que legal, eu estudei a abordagem ecológica, só que agora eu vou olhar a abordagem ecológica um pouco mais de longe, né?
O que significa ela falar que uma organização vai morrer em função da idade? Significa um pensamento funcionalista. Se você tem pouca idade, você vai morrer. Estão vendo? O link funcional, matemático, como se não houvesse outra possibilidade. Entendem? Então, esse é um dos grandes problemas, pessoal. E aí é o que eu falo para vocês desde o início, né? Entre outras coisas, por isso que a administração perde a relevância, né? Por isso que a gente não tem um desenvolvimento teórico sólido, por isso que, em geral, os alunos não se interessam por teoria, porque eles são educados a ter só uma visão funcional, limitada da coisa. Ah, mas a visão funcional por si só é errada? Não. O problema aqui é ser só funcional. Entendem? Funcional por si só vai resolver muitos problemas. O problema é a gente ficar só batendo nessa tecla. Entenderam? Então não é que é errado, a abordagem do Taylor está errada, ela é ruim. Não, não. A visão funcionalista é tão correta quanto a interpretacionista. Mas nós nos obrigamos, sem perceber, a só ver o mundo funcionalmente. Ignorar as questões interpretativas, subjetivas, que podem precisar de mais calma, de mais investigação para você conseguir observar. Entendem? E por aí vai, pessoal. E o texto fala, por isso que a gente pede, por exemplo, relevância, né? E aí eu acho esse texto muito interessante, né? Porque vejam aqui, o que a gente viu na última aula, né? Sobre racionalismo. Por que a gente é acostumado a ter essa visão funcionalista? Entre outras coisas, porque a gente é acostumado a pensar que ser racional é impossível ser racional sendo intuitivo. A gente discutiu isso aqui em detalhes na aula passada. E se vocês forem ler lá o texto, é impressionante como eles falam a mesma coisa. Então, estão vendo? O que a gente viu na aula passada? Que não. Você pode ser racional sendo também intuitivo na administração. A nossa área de atuação, o administrador, pode tomar uma decisão que é racional, ou seja, ele pode escolher um meio que vai atingir com sucesso o objetivo dele, tendo decidido por esse meio de modo aleatório, de modo intuitivo, inclusive no chute. Entendem? Então, essa é a amplificação de pensamento que a gente precisa ter, pessoal. Que, como eu falei, a gente só está podendo conversar mais a fundo sobre isso agora nas últimas aulas. Né? Porque a gente já passou por todo o conteúdo, como eu falei, agora a gente está fazendo um pequeno exercício de dar uma distanciada bem leve e pensar criticamente o próprio conhecimento que a gente viu. Entendem? Então, por isso que esse é o grande objetivo, é ampliar sempre, ampliar a visão da administração de vocês. Né? Saber que além da parte financeira, de lucro, de legal, que bom, de grandes empresas, de ser grandes empresários, um sucesso de negócio também é feito por abordagens que são abstratas, por fenômenos que não são concretos, por coisas que não são pegáveis. Né? Como eu falei para vocês, imaginem vocês com esse problema como gestor. Chega lá o seu subordinado e fala, olha, fui assediado sexualmente por fulano. Né? Você é funcionalista, chega e fala, então tá bom, vamos colocar ele aqui junto com você e vocês vão conversar aqui na minha frente para eu ver o que a gente decide. Você não resolve um problema de assédio sexual desse modo. O assédio sexual é um fenômeno interpretativo que exige do administrador uma abordagem interpretativa como gestor. Então, calma, vamos conversar, vamos entender o histórico, nada de um conversar com o outro, vamos colher provas, vamos conversar com outras pessoas, vamos considerar o histórico dessas duas pessoas, vamos olhar por onde eles passaram. Entende? Esse problema é muito complexo, não observe, vamos construir a solução e não dar uma solução imediata. Né? Então, isso é o que o texto diz para nós. Né? Essa coisa de dicotomia entre racional e intuitivo, né? Essa racionalidade instrumental, como eu falei, né? A gente só aceita uma visão. Né? Essa coisa de arrogância cognitiva, abordar superioridade de um método sobre o outro.
Então, quantas vezes eu ouvi, inclusive de colegas meus aqui na UNB, né, o aluno chega lá e chega no professor, poxa, eu quero fazer isso aqui, tal, 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 e mas e eu quero trabalhar com questionário entrevista, questionário aberto. Aí o professor fala, eu não trabalho com abordagem qualitativa, né? Eu só trabalho com números, com estatística, eu gosto de programar no R, fazer uma equação estrutural na SPSS, como se houvesse uma superioridade de um método sobre o outro. Isso é uma besteira, pessoal. Porque o que vocês têm que pensar, pessoal? O que diz se um método é melhor que o outro não é a pessoa que vai aplicar o método, é o problema que o método visa resolver. Vocês estão entendendo? Não existe essa besteira de um método é superior ao outro. Depende do problema. A resposta não está em mim, está no problema. Um problema como assédio sexual, não adianta eu ir lá aplicar um questionário quantitativo e rodar uma equação estrutural. Um problema como assédio sexual, eu tenho que fazer uma entrevista, eu tenho que fazer análise documental. Entendem? Agora, eu vou para a contabilidade. Uma conta a pagar não se resolve com uma entrevista. Uma conta a pagar é um cheque, uma conta que chega lá e tem que ser paga. Ponto final. Eu não vou lá perguntar para a pessoa que está me cobrando. Entendem? Então, o que determina que um método é mais adequado que o outro? O problema, não o administrador. Por isso que eu digo para vocês, a gente não tem receita de bolo nunca antes de conhecer o problema. Por isso que quantas vezes eu falei aqui, por isso que eu não gosto de Max Geringer, Chiavenato, porque o cara vai para a rádio e fala assim, você tem um caso de demissão na sua empresa? Saiba hoje como resolver. Né? Aí, o Brasil tem 50 milhões de empresas, 20 milhões de demissões por dia, e a ideia é que todas essas 20 milhões de demissões podem ser resolvidas com a mesma solução que o Max está passando ali pela rádio. É uma mentira, pessoal. A gente não pode nem querer ter essas regras. A gente, como administrador, tem que pensar assim, eu sou preparado para o problema que me aparecer. Mas é um problema de finanças, eu consigo entender. É um problema de gestão de pessoas, eu consigo ajudar. Não estou falando que você vai lá e você vai ser o dono da verdade, tá? Mas você, como administrador, você precisa ter um portfólio amplo de ação. E para ter um portfólio amplo, vocês têm que entender que não tem um método superior ao outro a anterior, ou seja, antes de eu conhecer o problema. Eu só posso dizer que um método qualitativo ou quantitativo é superior um ao outro se eu conheço o problema que eu preciso resolver. É um problema de fluxo de caixa. Não, então aqui é uma abordagem funcionalista. Né? É um problema de aprendizagem de promoção no cargo. Não, aqui é interpretacionista. Entende? Então, isso que o autor chama de perda de relevância. Nós mesmos chamamos esse problema para nós. Né? Então, por exemplo, eu oriento tese, monografia qualitativa, quantitativa, não interessa. Né? O que interessa é se o problema está bem estruturado, se ele está sendo bem respondido, não é a questão da racionalidade, pessoal. É o que a gente vem falando de racionalidade. Se você só tem a solução funcionalista na cabeça, como que você vai escolher o melhor meio para atingir o fim, se você só conhece um tipo de solução? Todos os problemas que você tiver, ou seja, todos os fins, você vai escolher sempre os mesmos meios. Para você, de fato, ser racional, ou seja, conseguir escolher o melhor meio, dado o fim, você tem que conhecer a grande maioria das abordagens. É aí que a gente atinge a racionalidade plena que a gente viu na aula passada. Né? Bom, aí o texto segue falando de alguns indicadores. Aonde que a gente enxerga muito isso do que eu estou falando? Né? Eu já vim dizendo aqui, como eu falei, já são coisas que eu falo desde o início da primeira aula, né? Mas onde que a gente vê muito isso, né, pessoal? Onde que se manifesta essa visão reducionista que geralmente as pessoas têm sobre a teoria administrativa, sobre a administração, tal. Né? Onde que você vê isso acontecendo? Uma que é muito comum hoje, né? É a lógica econômica como lógica de vida. Acho que essa é a mais
que todo mundo pode observar, principalmente nas redes sociais, né? Então, a lógica de vida das redes sociais, ou mesmo das empresas, ou dentro da empresa, na relação social que você tem dentro de uma empresa, é uma lógica de que você tem que mostrar que você está bem, né? Que você tem sucesso, que você vai em bons lugares, que você tem bons objetos materiais, que você conhece boas pessoas. Isso é visão reducionista, pessoal. Isso é enxergar a vida como se ela tivesse só essa lógica, né? A gente vê, como eu falei, isso não é só em rede social, vai para uma festa de empresa, vai para uma relação dentro de uma empresa, principalmente empresa privada, né, onde as pessoas têm, de fato, mais autonomia. É a lógica econômica de vida que manda. E as pessoas não conseguem dar para a vida uma outra lógica, né? Uma lógica de, poxa, hoje eu vou mostrar aqui que eu não estou fazendo nada, hoje eu vou mostrar que eu gosto de descansar, né? Ou eu vou demonstrar para as pessoas que eu aceito o erro, né? Eu considero como administrador a possibilidade da falha. E se um dia essa falha vier, eu vou conseguir digerir e transformar essa falha em aprendizado. Não tem espaço para esse pensamento que eu estou falando agora. É só a lógica de produzir, de ter sucesso, de ser bom, de ser reconhecido, de estar no topo, né? Então, isso é, por exemplo, um grande indicador disso que a gente está falando, né? A Patrícia pergunta, existem empresas totalmente funcionalistas? Essa é uma ótima pergunta, né, Patrícia? Que bom que aí vocês já estão percebendo que dentro de todas as empresas tem tudo, né? É isso mesmo. Mas, nossa, assim, de bate-pronto, assim, eu não consigo pensar, tá, numa empresa totalmente, né? Ou seja, em todos os seus aspectos internos e externos, de relação com o ambiente, de relação entre as pessoas, que sejam totalmente funcionalistas. Eu diria até que a pergunta é importante para a gente pensar que talvez isso seja impossível. Por quê? Porque dentro de uma empresa, por mais funcionalista que ela seja, vai ter gente. E gente, uma hora ou outra, vai causar pelo menos um problema interpretacionista, né? Por exemplo, em qual empresa não tem um episódio de discussão, né? Ou seja, um episódio de disputa pode, por exemplo, ser um assédio. Está aí um problema interpretacionista, né? Essa é uma outra reflexão. Na época do Taylor, será que tinha? Eu continuo achando que não, tá? Só que na época do Taylor, eu acho que até a gente, para ser... Se a gente fosse cobrar numa prova, a gente até poderia pensar que sim. No seguinte sentido, na época do Taylor, não se conhecia outro paradigma dentro da administração. Entende? Então, por mais que a gente possa falar que o interpretacionismo ele vai ter as suas bases lá na sociologia, e a sociologia é uma área, assim como a psicologia, é uma área da ciência que já existe há muito mais de 300 anos, né? É de lá que vem esse pensamento. Só que assim, a administração começou a adotar ou a permitir esse pensamento interpretacionista dentro do campo da gestão, basicamente a partir da Escola das Relações Humanas. Então, não seria exagero a gente dizer que as indústrias da época do Taylor eram totalmente funcionalistas, mas porque elas não conheciam outra possibilidade de pensamento. Não porque não existia dentro dela um fenômeno interpretacionista. Entende? Então, por quê? Porque dentro da fábrica do Taylor, tinha lá, por exemplo, muito mais, certamente muito mais, tinha lá assédio moral, né, que é o abuso da autoridade. Entende? Então, existia o problema interpretacionista ali dentro. Mas, imagina, você ter o problema e sequer conhecer a solução na época. Tá? Então, eu pensaria desse jeito, né? De todo modo, são perguntas boas para a gente refletir, né? Jonathan, empresa de auditoria não seria um exemplo? Um exemplo do quê? De funcionalista? Só funcionalista? Mas aí eu me pergunto, tá, dentro dessa empresa de auditoria,
Tem conflito? Tem assédio moral? É possível que tenha? Dentro dessa empresa de auditoria, tem cultura? As pessoas dentro dessa empresa de auditoria são dotadas de uma cultura organizacional? Sim ou não? Entende? Então, tem cultura. Sempre vai ter. Então, é como eu disse, assim, no caso da auditoria, isso, uma não existe sem outra. Então, por isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Entendeu? O mundo, pessoal, é naturalmente um mundo complexo. Não é um mundo simples. Pessoal, a gente vive a nossa vida sem sequer se questionar muito sobre a complexidade da nossa vida, até para conseguir viver em paz. Mas se você for parar para pensar, o mundo é muito complexo. Então, é basicamente isso, né? Um não vive sem o outro. É impossível você estar em um local, principalmente hoje em dia, né? Tirando lá a parte que a gente viu do Taylor que ele sequer conhecer. Mas hoje que a gente conhece, que a gente tem acesso à informação, você tem uma empresa, por exemplo, que não tem cultura, que não tem crenças, hábitos e valores que são compartilhados entre os funcionários. A gente viu o que é cultura. São crenças. Por exemplo, todos aqui na empresa acreditam que o dono é uma boa pessoa. Pronto, tem uma cultura ali. Entende? Então, assim, isso que vocês precisam aprender. Ampliem o portfólio de vocês. Não reneguem um conhecimento. Tá? A não ser que você foi lá, fez uma inspeção, estudou e, de fato, o conhecimento não vai te ajudar. Tá? Mas tentem entender, se questionem e assim por diante. Né? Outro indicador é aquilo que a gente falou na aula passada. É a gente ter essa visão da empresa como se só o lucro fosse a relevância social da empresa. A gente discutiu na aula passada, né, que no contexto capitalista o fim é sempre dado para todas as organizações do planeta, que são capitalistas. Né? E a limitação está no fato de que a gente acha que a empresa só existe para dar lucro. Hoje a gente sabe, pessoal, às vezes uma empresa que não tem uma boa imagem não vai dar lucro. Às vezes uma empresa que não trata bem seus funcionários não vai dar lucro. Às vezes uma empresa que não promove o crescimento pessoal, que não desenha um trabalho que seja interessante para a pessoa fazer, não vai dar lucro. Então a gente precisa cada vez mais entender que sim, nós vivemos em um contexto onde o lucro é o objetivo, porém para a gente alcançar esse objetivo a gente tem um monte de coisas embaixo que a gente precisa observar como relevantes em relação à empresa. Né? Eu não sei se vocês viram agora o Google, recentemente eu vi isso, né? O Google decidiu que sempre que um funcionário dele morrer, a empresa vai assumir os cuidados com a família, os filhos, até determinado X décadas, vários anos. Não sei se vocês viram isso. E as pessoas falando, poxa, mas isso não traz só prejuízo? E né, o gestor falou, sim, é uma tática que a gente não tem nenhum retorno. É um tipo de estratégia que a gente só visa reconhecer o esforço que aquele funcionário que faleceu contribuiu para nós alcançarmos todos os nossos objetivos. E a gente vai, em retribuição, né, cuidar da família dessa pessoa por 20, 30 anos, eu não sei. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Então, ou seja, vejam só a mudança de pensamento hoje. Para ter imagem, as pessoas fazem algo que dá prejuízo. Declarado. Né? A pessoa fala, não, eu sei que dá prejuízo e é assim mesmo. Só que isso tem um retorno em quê? Óbvio, primeiro interno, né? Os funcionários, o reconhecimento, depois a imagem da empresa. E a imagem da empresa não retorna lucro. Entendem? Então, olhem como agora a questão do lucro é muito mais complexa. Comparem o que a gente tem hoje em termos de complexidade para atingir o lucro, com o que tinha o Ford, que falava, minhas fábricas produzem carros de qualquer cor, desde que sejam pretos. Era complexo aquele cenário? Quase não.
Quase não, se comparado com hoje. O cara ia produzir, ia, não só ia vender, como ia faltar. Ele não dava conta de produzir do tanto que demandava para atingir o lucro. Hoje, para atingir esse lucro, a gente não pode pensar no lucro pelo lucro. Às vezes tem tática de negócio que vai causar prejuízo, melhorar a imagem e dar lucro. Olhem só que estratégia, veja se Taylor, Ford e companhia pensariam nisso na época deles. Pô, vamos pagar um negócio que só dá prejuízo, sua família aí, o salário do cara era, sei lá, 30 mil por mês, 10 anos, quantos milhões dá isso? Cara, o que é 10 milhões para um Google? 10 milhões é o que varia a ação do Google, não é nem muito mais em um dia o valor de empresa, entende? Então, pessoal, esses são indicadores que a gente vê de limites, né, dessa visão reducionista que a gente tem na administração, né, e como que a gente consegue enfrentar eles, né? E aí, assim, bom, para finalizar, o que a gente pode dizer, né, pessoal? Esse é o cenário, tá, para ir fechando aqui a aula. Então, esse é o cenário epistemológico da administração. Lembre-se, a gente está falando aqui sempre de epistemologia. Estou dando exemplos, chamando outros conteúdos, mas isso é estudo do conhecimento. Nós olhamos para as teorias da administração e rotulamos elas, óbvio, com critérios, né, científicos e tal, e falamos, essas pensam funcionalisticamente e essas pensam interpretacionisticamente. Qual delas existe em maior quantidade e prevalência de ideias e ações que a gente vê? A funcionalista. Quais são as consequências? Essas todas que a gente discutiu aqui. Então, por isso que a gente precisa ampliar e assim por diante. Bom, alguns sinais, né? E aí, como eu falei, para finalizar, como que a gente vê e como que a gente consegue reagir a esse cenário, né? Bom, primeiro, como eu falei para vocês, né? É preciso vocês, como administradores, sempre ampliar o leque de conhecimentos teóricos e também práticos de vocês. Mas já que o teórico é o que mais falta, vocês precisam ampliar o pensamento, a compreensão, entender a complexidade da administração, se aprofundar, considerar que não há métodos superiores, o que há melhor é para eu entender como administrador, eu tenho que entender o problema, porque daí eu vou conseguir tomar uma decisão racional. Então, a primeira reação que vocês precisam ter é na postura individual de vocês, de encarar a administração, de estudar, de ler, de aplicar, de encarar as coisas criticamente, né? O que o texto traz para nós em termos de reação também, né? Esse aqui é o que eu queria principalmente destacar, né? Hoje a gente vê muitas organizações se abrindo a práticas e saberes do que a gente chama de contracultura. E demais, né? Muito a gente vê as organizações se abrindo. O que é contracultura, pessoal? É aquilo que até pouco tempo atrás, 10, 15 anos, era inaceitável dentro de uma empresa, né? Interessante, eu estava vendo isso hoje. Eu escrevi esses slides aqui em 2011, ou seja, mais de 10 anos atrás, né? E lá nesse slide eu já falava de abertura a saberes da contracultura, né? E o que é isso hoje que, como eu falei, a gente vê muito facilmente? Hoje eu estava reparando, né? Eu estava assistindo um jornal na CNN e aí o apresentador, ele estava de camisa social, só que dobrada, brinco, né? Brinco assim, um corte de cabelo, todo despachado, tal, tal, tal. Então, o que é isso? É a empresa se abrindo a saberes da chamada contracultura, que é o quê? Aquela pessoa com uma aparência mais despojada, com um linguajar mais próximo das pessoas, usa acessório, muitos têm tatuagem, e assim por diante. Vocês notaram como isso tem acontecido demais, né? Hoje a gente vê muito isso acontecendo nas empresas, né? Essa abertura, esse aceite de posturas que antes... Por exemplo, eu sou de uma época, pessoal, em que se pensava assim, pô, tatuagem, você pode ser reprovado na entrevista de emprego. Faça em um lugar escondido. E se um dia você for em uma festa, né, aí, sei lá, a festa tem piscina, né? Você vai mostrar a sua tatuagem? Eu sou de uma época assim, pessoal. Isso existia mesmo. Eu estou falando da década de 90, início dos anos 2000. Era assim, era assim.
né? A pessoa olhava assim, pô, tem tatuagem, será? Pô, esses dois candidatos aqui. Eu falo porque eu fui trainee, fiz muita entrevista de seleção de pessoal, inclusive para nível de gestão. O que a gente vê hoje, pessoal? Hoje a gente vê uma total abertura a esses tipos de comportamento, né? Corte de cabelo, tatuagem, acessório, linguagem, roupa, jeito de se vestir, e assim por diante. Vocês estão vendo? O exemplo da época, isso que é interessante, né? Esse aqui é o exemplo que eu escrevi lá em 2011. Né? O exemplo era redes sociais para recrutamento e seleção. Né? Que era o quê? As pessoas entrando, e você chegava a fazer uma entrevista, na seleção, você chegava na última etapa e aí os recrutadores iam entrar no seu Facebook para ver quem você era. Isso já era uma abertura aos saberes da contracultura. Por quê? Porque agora a empresa não estava só se baseando nos dados que ela coletou, ela estava acessando a vida pessoal da pessoa. Olhem como que começou, pessoal. Né? Então, assim, isso já há muitos anos, isso já tem décadas, tá? Só que hoje, assim, o que hoje começou a ficar? Começou a ficar muito não no sentido de exagerado, muito no sentido de tá dando para ser notado. Então, a gente vê isso em todo lugar. Né? Os lugares onde as pessoas, às vezes, estavam vestidas, não podiam entrar se não tivessem vestidas com um determinado modo. Né? Hoje elas estão circulando normalmente e tal, e assim por diante. Então, isso é um sinal de reação. Isso é um sinal de reação. Entendem? Que está mostrando o quê? As empresas estão se abrindo por um modo mais interpretativo de construir a relação com os seus clientes. Porque o que faz a CNN, pessoal, quando ela coloca lá um cara com brinco, negro, corte de cabelo cortado, manga né, alta, falando descolado, ele está aproximando essas pessoas, aquele apresentador e, portanto, a empresa, das pessoas com qual eles estão conversando. Vocês estão entendendo? Então, vejam como agora é um pensamento interpretativo de relação. Porque agora está se assumindo que essa relação é complexa. Ela não é funcional. Não, pô, não vou colocar aqui um entrevistador, um cara né, com tatuagem e tal, porque as pessoas não vão querer assistir. Hoje é o contrário. Pô, se eu colocar um cara aqui tatuado, não só as outras pessoas vão assistir, mas o cara também que é tatuado vai se identificar. Então, vejam como a relação se tornou assumidamente complexa. Né? Isso ficou mais frequente depois das redes sociais. Blogueira, a Patrícia falou, exato. As redes sociais acho que foi um grande vetor, tá? Ela acelerou muito. Né? Lembre-se que antes das redes sociais existe a internet. Né? Antes da internet existe o computador. Entende? Então, vocês vão ver que esse fenômeno, pessoal, se iniciou 30, 40 anos atrás. Tá? Como eu falei, hoje, agora, ele está visível. Lembram-se do que a gente discutiu lá na aula do Morgan sobre fluxo e transformação? As mudanças têm dois estágios. O estágio invisível, onde ela já está acontecendo, porém as pessoas simplesmente não enxergam. E outro estágio, quando ela muda, de fato, acontece e todo mundo passa a ver. O que a gente está vivendo agora? A mudança visível. Mas para quem já vem acompanhando, né, 20, 30 anos atrás, isso já é um movimento contínuo, que vem desde lá de trás. Agora está generalizado. Entende? Então, por isso que eu estou dizendo, está vendo que isso é um sinal de reação? Porque as organizações estão assumindo a complexidade da relação com os clientes e tentando resolver isso por estratégias interpretacionistas, de empatia, de interpretar, de querer entender, para a partir do entendimento, essa empresa se forjar. Pô, então vou colocar um cara com esse visual para apresentar o jornal. Agora. Entende? Então, isso é um sinal de reação. Tá? E como eu falei, para fechar, é esse caminho que a gente precisa seguir. Tá? Sempre, pessoal. E o que é importante aqui? Vamos agora, então, jogar fora o funcionalismo? Não, não é isso. Continuem aprendendo funcionalismo, abordagens funcionalistas. Só invistam. Abram outra frente.
invistam também em abordagens interpretacionistas. Saiba que é importante aprender teoria, saiba que é importante aprender filosofia, saiba que há fenômenos que são abstratos e que nenhum planejamento estratégico ou planilha vai dar conta de te mostrar. Você, como administrador, tem que estar preparado para ter essa sensibilidade. E aí não tem jeito, pessoal. É como eu falei para vocês. Vocês têm vários modos de desenvolver essa sensibilidade. Nada supera a leitura dos clássicos e da filosofia. Todos, entende? Você pode fazer isso de outros modos. Ah, eu posso ver um podcast? Ajuda, você vai entender, você vai aprender com um podcast, legal. Faça isso, não tem problema. Né? Você pode ler um clássico lá, um monge executivo? Pode também, isso é legal, vai te ajudar. Mas quando você lê um clássico, você leu 4, 5, 6, 7 livros, outros, ao mesmo tempo. Você ouviu 20 podcasts, entendeu? Então, não é sobre ser o único, mas acredito eu que é só o mais eficiente, é aquele que você vai ter um retorno maior. Óbvio que você também vai ter um esforço maior, né? Como tudo na administração e no mundo dos negócios. Você não tem um maior retorno quando o risco é maior? Aqui é a mesma coisa. Você vai ter um maior retorno em termos de aprendizado e desenvolvimento conforme mais esforço e risco você correr. Tá? Então, esse seria, vamos dizer assim, o que fecharia, né, esse raciocínio que ele apresenta no texto em termos de reação, né? Em termos de reação a esse processo de domínio, né, do pensamento funcionalista, que, como eu falei para vocês, por si só não é ruim. O ruim é ter só ele. A gente precisa ter mais. Além do pensamento funcionalista, a gente precisa pensar de outros modos, né? A gente precisa conhecer outras abordagens. A gente precisa também conhecer o mundo qualitativo. A gente precisa conhecer o mundo que não é observável. A gente precisa valorizar o mundo das ideias. É só isso. E manter a visão funcionalista, que é a de sempre, que é o normal, que é o que todos desenvolvem, né? Tá bom, pessoal, é isso. Então, né, Patrícia e Jonathan estão aí, né? Alguma pergunta, alguma consideração antes da gente finalizar? Tudo tranquilo então, pessoal? Beleza? Então tá bom, amanhã é feriado, né? E aí a gente se encontra na próxima terça-feira, então, tá? Para nossa última aula aqui de apresentação, tá bom? Bom feriado, bom fim de semana, boa Páscoa aí, boa noite para vocês. Tchau, tchau. Ô, John, pode falar. Pode falar. Professor, acho que a colega perguntou ali, ó, tem algum clássico sobre inovação para indicar? Lá no chat. Ah, desculpa, eu não vi. Né? Tem algum clássico sobre inovação para indicar, professor? Sobre inovação, puxa, aí é uma... Porque aí você já está pedindo um clássico de inovação, que é uma área que eu não conheço. O que eu conheço são clássicos que vão falar de filosofia, né? E que podem ter a ver com a parte de inovação, né? Mas especificamente de inovação, essa é uma área que realmente eu não domino, assim, né? E aí acho que seria um autor talvez mais atual, específico, né? Mas se você quiser algum clássico que fale sobre, né, inovação, né, por exemplo, modelos hierárquicos ou como é que se chama, modelos heurísticos, né, modelos heurísticos de filosofia, eu posso depois indicar, tá? Posso passar para vocês pelo WhatsApp. Bom? Professor, outra coisa, aproveitando Sim. o que você esboçou aí no sentido de você ter enxergado essas questões, tanto de rede social e algumas outras tendências, o que você enxerga atualmente como uma tendência daqui a um tempo? É assim, é difícil falar porque hoje a gente tem empresas desde a padaria aqui da esquina até a SpaceX, né? Então, o mundo da administração é por isso que a gente fala que a abordagem é ecológica, é como se fosse um planeta, cada um dentro do seu nicho, né, sobrevivendo, morrendo, predando um ao outro. Então, é uma complexidade muito grande, né? Mas assim, o que eu vejo como tendência
daqui para frente, assim, as grandes tendências, né? Então, assim, coisa que vai começar sendo feita lá por cima e, poxa, para chegar aqui embaixo é muito tempo, né? Mas vamos falar das grandes tendências aí, vão bater, vamos dizer, principalmente nessas grandes organizações. Eu acho que agora as mudanças em direção à responsabilidade social interna e externa vão ser muito grandes, né? Então, por exemplo, essa postura do Google, de um funcionário que faleceu, a empresa adotar a família por 10, 20, 30 anos e, tipo assim, tendo prejuízo declarado, né? Esse tipo de coisa, acho que esse tipo de abordagem acho que vai ser cada vez mais comum, sabe? Como eu te falo, são abordagens totalmente contraintuitivas, né? Ou seja, que a empresa alegadamente vai definir para uma abordagem que dá prejuízo, mas para ter um retorno em relação à imagem e tal, né? Isso no campo mais social das empresas, assim. No campo da tecnologia, com certeza a questão de inteligência artificial vai tomar conta, né? Isso tá claro, né? Eu acho que a gente vai passar por uma nova fase, por exemplo, de sumiço dos empregos, né? É aquilo que um cara chamado Rifkin, lá em 1981, 88, alguma coisa assim, ele já tinha escrito um livro chamado O Fim do Emprego, ou seja, ia acabar emprego de carteira assinada, tal, né? Isso o cara só estava falando porque tinham aparecido os computadores. Imagina, né? Não aconteceu e as máquinas também não dominaram, mas agora com a inteligência artificial, aonde a máquina ela não precisa mais específica, hoje com a inteligência artificial a máquina basicamente no máximo ela vai precisar de manutenção. Ela não mais vai precisar ser operada por um humano. Entende? Por quê? Porque ela mesma se opera. E às vezes nem mais manutenção vai chegar. Então, assim, de fato, a questão de inteligência artificial e de operação de máquina por seres humanos nos próximos 20 anos, vai sofrer uma mudança muito drástica aí, essas questões de inteligência artificial e assim por diante, né? Eu acho que, assim, também no campo do consumo, a coisa vai ficar muito, muito, para dizer o mínimo, assim, bem louca, porque, assim, essa coisa que a gente vê hoje, de, assim, você faz uma busca no Google, né? Ou você está falando aqui, estou com o celular aqui, meu celular tem Instagram, né? Eu estou falando assim, poxa, conversando com você, queria comprar um pneu, tal, só falando, né? E aí entro ali no site da Globo e aparece um anúncio de pneu, a área do consumo vai ficar cada vez dominada por esses algoritmos, né? Então a gente vai começar a ver, por exemplo, inclusive as pessoas podendo provar as roupas virtualmente, e aí com certeza vai entrar a questão do metaverso, né? O metaverso vai ser, de fato, o metaverso vai ser a concretização dos últimos 20 anos de história, né? Porque já existe o universo digital, né? Já existe já essas ideias de NFT e coisas já há 10, 15 anos, né? Se você for aí, se você for ver jogo, tem skin de arma, né, que vale 100 mil reais. Isso há mais de 20 anos. Então já existem esses objetos virtuais. Espera rapidinho, deixa eu só pedir para minha cachorra. Então, assim, aí dentro desse ramo de consumo, o metaverso vai ser determinante, porque aí você vai entrar numa loja com óculos, vai provar a roupa que você quer comprar, né? E aí a coisa vai evoluir. Daqui a pouco você vai para um restaurante no metaverso, né? Vai ter cheiro da comida, vai ter sabor. Aí a coisa... Então, assim, fazendo um resumo de consumo, né? A produção e não lembro o que eu falei, outra, eu acho que essas são as grandes tendências, tá? E agora, assim, poxa, tem muita coisa legal vindo aí também, viu? Assim, não é nem tendência de negócios, são acontecimentos nível de humanidade que a gente vai ver, né? A gente vai ver o homem voltar para a Lua, né? A gente vai viver a época da coleta de lixo espacial,
né? Então, vai ter robô fazendo coleta, a gente vai ver as pessoas viajando para fazer turismo na Lua, né? A gente vai ver possivelmente o ser humano chegando em Marte. Então, assim, a gente vai também nesse campo vamos dizer assim, dos modelos sociotécnicos de sociedade, a gente vai ver muita coisa aí a gente vai ver no campo geopolítico a ascensão da China como a potência mundial do planeta, né? A única coisa que a gente precisa fazer é torcer para que isso não aconteça por meio de uma guerra, né? Porque se acontecer por meio de uma guerra, como foi quando os Estados Unidos dominou, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, isso vai ser muito problemático. Mas a gente vai ver a China, isso não tem mais discussão, é só uma questão de tempo. Inclusive, a China já ultrapassou os Estados Unidos em vários indicadores econômicos já, né? Agora a gente vai ver uma fase de consolidação e onde a China vai assumir o controle realmente do mundo, né? E aí o mundo vai ser no mínimo bipolar por um tempo, que agora é China e Estados Unidos, e depois a China vai sobressair os Estados Unidos. Então, só para dar um exemplo assim de coisas aí que vão acontecer, mas mais, né, gerais, não só em relação às empresas. Tá bom? A conversa tá boa, mas acho que até vocês já devem estar aí cansados, né? Não, assim como eu entendo o seu raciocínio, eu viajo também esses conceitos com amigos aqui, a gente conversa muito sobre isso. É muito legal falar sobre, mas eu vou de encontro aí, o que você falou, muita coisa faz sentido, faz muito sentido. Então, porque nós aqui, como administradores, a gente tem que entender, a gente também tem que seguir algumas tendências e até prever, né? Para a gente não ficar obsoleto. Com Aí certeza. foi um dos assuntos que eu abordei com alguns amigos semana passada, de cara, não tem para onde a gente não correr para estar fazendo um curso paralelo ou estar se especializando paralelamente em banco de dados, inteligência artificial, alguma coisa, porque nós vamos precisar de dados para tomar decisão. E vamos precisar conhecer do que existe no mercado para tomar decisão, não tem como. Até mesmo montar estratégia, qualquer outro tipo de coisa, sendo mais eficiente e otimizando o tempo, né? Acho que faz todo sentido, hein? A gente entender Com o que pode certeza. vir também, né? Não, com certeza. E assim, outra coisa que é importante também é a expansão em direção à China. Entendeu? Agora o novo mercado é o Oriente, né? E a China eu estou falando que é o principal líder ali, mas se você pega o Oriente, ali a parte da China, né? É uma região do planeta que tem mais de 4 bilhões de pessoas. Você pega China, Indonésia, Índia, toda aquela parte ali, né? E vocês vão ver que agora a migração dos negócios, ele vai continuar nos Estados Unidos, mas agora a migração dos negócios vai em direção à China. Vocês vão ver, para aprender mandarim, por exemplo, a gente já tem professores no departamento que sabem mandarim, né? E a gente já fechou parceria já com 2 universidades chinesas. Esse ano está previsto mais um acordo, vai ter com o chinês, uma universidade chinesa, e do Canadá também esse ano. Mas, assim, em termos de visão de negócio, sabe aquela coisa de quando você compra um terreno lá longe da cidade, falando, poxa, daqui 20 anos a cidade vai chegar aqui? É desse jeito. Em termos de tendência de negócio, hoje a melhor coisa que uma empresa que pensa em se expandir pode fazer é comprar um terreno baldio na China. Sabe? Deixar lá, tal, porque vai chegar uma época que você vai ter comprado ali por 100 mil e vai estar valendo 1 milhão. Né? Então, não, mas, por exemplo, o inglês, pessoal, em termos quantitativos, ele não é a língua mais falada do mundo. Vocês sabiam disso? O inglês não é a língua mais falada do mundo. Não sabia. Então, se você for contar a quantidade de pessoas que falam inglês e a quantidade de pessoas que falam mandarim, você tem muito mais gente que fala mandarim. Muito mais. Só que o que acontece? O inglês é a linguagem dos negócios, é a linguagem da internet, é a linguagem mundialmente aceita. Entende? Como um dia já foi o alemão. Antes do inglês, era o alemão, a língua dominante dentro da ciência. Né? Aí agora a gente está na fase do inglês. Não, o inglês fala que é a língua mais falada do mundo porque ela é a língua, como eu falei, vista como universal. Você vai para um intercâmbio, você vai para um intercâmbio com várias nacionalidades. Qual que é a língua que todo mundo vai combinar de falar? O inglês. Você está entendendo? Então, é por isso que fala que o inglês é o mais falado. Mas quantitativamente,
Se você for contar cabeça a cabeça, há mais pessoas que falam mandarim no planeta do que pessoas que falam inglês. Muito mais. Né? Porque só na China é um pouco mais de 1 bilhão. Você pega outra, a Índia é mais 1 bilhão. Né? Então, percebe? Agora, isso é como eu falei para vocês, é o lado escondido da mudança. Isso está acontecendo, isso já está rolando há décadas, só que ainda está naquele estágio preparatório, não está um desenho ideal, não se chegou, entende? Mas vai chegar ali, pode demorar 10, 20 anos, pessoal. Tá? Não é também coisa que vai acontecer ano que vem. Tá? Mas sem medo de errar. Se você for apostar dinheiro 10, 15 anos, joga em algum lugar ali perto da China. Né? Que aí vai dar para ter uma ideia. Né? Até porque, professor, se a gente analisar, a gente já consome produto chinês há décadas, né? Agora Há muitos anos. pensando de fato como que está a China hoje na nossa vida. Cara, programas, craques e hackers, no sentido de burlar qualquer tipo de sistema chinês, fornece para a gente isso. A gente faz uso até em jogo disso. Pega um hackzinho chinês, joga um jogo sem pagar, vamos dizer assim. Então, não só nesse nicho, a gente, produtos físicos, importação, igual, por exemplo, Shopee, né, declara como se fosse doação lá, para ela não pagar imposto mandando para cá, e a gente compra e quem fatura, a gente sabe lá quem é. E, enfim, a China, eu vi até o Amorim lá, eu esqueci o nome principal, mas é o Amorim, o economista e comunicador. Ricardo Amorim. Ricardo Amorim, ele divulga várias imagens nesse sentido, que 40 anos atrás era Estados Unidos, hoje já domina mais de 90% é chinês, tudo hoje, em todo lugar. Não, mas isso já tem tempo. A China já tem arma que os Estados Unidos não têm. Você entendeu? A China, para você ter uma ideia, a Estação Espacial Internacional é uma estação que tem a colaboração de 16 países. A China sozinha tem uma estação espacial internacional. Só dela. Não tem outro país, nem a Rússia. Nada. A China lança mais foguete que os Estados Unidos e a Europa por ano há mais de 5 anos. Pra você ter uma ideia, a China ela faz mais de 3 lançamentos de foguete por mês. Em média. Você pega a média do último ano. Então, assim, é coisa que eu estou falando, é dado que só você entendendo um pouco da complexidade que você vai buscar. Por exemplo, o que sempre determinou a hegemonia dos Estados Unidos? A parte tecnológica. Então, olha a parte tecnológica da China. Não, tá abrindo aí do 5G, né, professor? Não, 5G... Tal. Mas, assim, pensa... o Brasil não tem nenhuma bomba atômica. Imagina se o Brasil tivesse uma estação espacial internacional lançada, feita aqui, lançada lá de Alcântara. A China faz isso assim, entende? Ela tem, cara, ela tem muita já coisa. Agora, como eu falei, está nesse processo de mudança que ainda não aflorou, entendeu? Mas é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Não tem... salvo se, óbvio, né? Aconteça algum desastre nuclear, alguma guerra que a gente não espera, aconteça algo nesse sentido. Né? Agora, se a coisa se mantiver... Só para você ver, até para a gente encerrar, o que a China já era assim antes da pandemia. O que aconteceu na pandemia? Um cenário que talvez nem no melhor sonho da China aconteceria, que o mundo inteiro ter PIB negativo, o mundo inteiro entre aspas, teve um ou outro ali, mas vamos botar assim, na média, o mundo inteiro está negativo e não é pouco, não. É tipo assim, -4 na média, né? Você imagina os que tem -10 lá. E ela está mais 6. Você está entendendo? Então, assim, seja, o que já ela não cresceu só 6, né, professor? Cresceu mais de 10, 16. Cresceu muito mais. Ela cresceu equivalente, comparativo, aí mais de 20%. Agora, você vê, se você pegar o histórico de todos os PIBs do planeta, não existe um PIB que cresce 20% ao ano. Ela foi lá e fez isso. Por quê? Porque você crescer 20% é 1/5. É muita coisa.
Se você imagina colocar isso numa escala de país, crescer 20% a padaria aqui é produzir 5 pães a mais, é pouco. Agora, imagina num país de 1 bilhão de pessoas, o que é 20%? É um colosso. É muita coisa. Você entendeu? Então, assim, esse processo que já estava acontecendo, ele foi muito acelerado pela pandemia. Então, coisa daqui 5, 10 anos, você vai ver o mandarim se tornando uma língua mais comum, o ien, que é a moeda deles, se espalhando para transações, eles vão lançar alguma rede social, já tem o TikTok, né? Já foi aí, tá, mas vai vir mais. A China vai virar eles são um um dos dos maiores Estados Unidos. compradores e mineradores aí até de criptomoeda também. Cara, a China, assim, sabe o que a China fez com o Ela não dá capitalismo? mole em nada, ela tá em tudo. Não, ela pegou e falou, tá bom, vocês querem ser capitalistas? Então eu também vou ser capitalista, só que eu vou fazer muito melhor que você. Melhor entre aspas. Sabe o que a China tem? Entre aspas, leis trabalhistas que algumas são similares à escravidão. É verdade. E aí o que acontece? Um país desse, com um sistema capitalista na mão, cara, é a faca e o queijo. É o melhor dos cenários possíveis. Melhor dos cenários, porque o cenário, é o desenho industrial do país, só focado em produzir com uma lei trabalhista sem limitador, sem custo e muito, mais de 1 bilhão de pessoas. Entende a escala que eles têm em mãos? Sim, então, sim. assim, é muito colossal, cara. Eles vão passar e muito e vai vir a China isso, entendeu? E é isso. É de assustar. Interessante. Vamos ver, torcer para que seja bom, né? Mas beleza. Valeu aí pela conversa, né? Acho que ampliou bem aí a questão do conteúdo, tá? Boa noite aí para vocês, um abraço e até terça-feira. Valeu, boa noite. Tchau, tchau.